Ele surpreende a nossa mente, a nossa forma de pensar, de falar. Mas eu estou feliz porque Jesus é aquele que é o nome que nos discipula. Amém? Vamos orar antes de nós darmos início à palavra de Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, colocamos nossas vidas na Tua presença para que Teu nome seja glorificado. Para que mais uma vez, Senhor, venhamos aprender da Tua palavra que é fiel, justa, verdadeira. A palavra que nos dá vida e nos alimenta e nos faz lembrar das Tuas promessas. Nos faz lembrar quem Tu és, Senhor. Te agradecemos essa noite pela palavra que já foi aqui ministrada. Agradecemos pela palavra, Senhor, pelo louvor que Tu tem falado em nosso coração. Eu te agradeço porque Tu, Senhor, é quem faz todas as coisas. Pai Santo, está escrito em Tua palavra que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Teu nome, Senhor, e que andam de acordo com a Tua vontade. Por isso abençoa esta palavra hoje à noite. Que, Senhor, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo, que conhece a nossa necessidade e que sabe, Senhor, gemer por nós como gemidos inexprimíveis diante do Pai pelas nossas necessidades. Eu te peço agora, Jesus, que Tu venha abrir cada mente e cada coração, e onde houver uma confusão, onde houver um demônio, Senhor, preparando para tirar essa palavra do coração deles, ó Pai, que ele seja neste momento, em nome de Jesus, exterminado para a glória do Teu santo nome. Onde houver um migrador desta palavra, Senhor, que ele deve ser agora exterminado, porque está escrito em Tua palavra que a boa palavra que Tu enviou, Senhor, não voltará vazia, mas antes fará exterminada por Ti. E por isso nós ministramos ela, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de Samuel. Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. Só que antes de lermos, como eu costumo fazer, eu vou introduzir para vocês um pouco da pregação. E esse Deus que nós servimos é um Deus verdadeiramente que responde orações. Amém? É um Deus que é vivo. Um Deus que está comigo e que está contigo e não pode mentir nos seus preceitos. Amém? E o irmão Vitor falou algo, e é verdade. Eu não pedi ele antecipadamente para trazer nenhuma palavra. Porque eu creio que quando os vasos, os homens e mulheres de Deus querem ser usados, eles não programam. Amém? Nós não programamos ser usados por Deus, porque Deus quer algo fluido do Espírito. Amém. Algo que venha dentro de nós, porque a sabedoria é quem dá Ele. Amém? Nós não temos um script, como eu falo em português, um schedule. O schedule quem faz é Jesus. Amém. E eu escrevi aqui exatamente o que o irmão falou. Está aqui, tá até manchado. E eu disse assim, quantas vezes Deus nos honra quando nós merecemos vergonha. E quando o irmão falou isso, eu fiquei tão assustado que eu falei, misericórdia. E é verdade, quantas vezes nós merecemos ser envergonhados, quantas vezes nós merecemos ser extirpados e colocados aí, expostos. E Jesus tem misericórdia de nós, porque Ele cobre os nossos pecados, Ele cobre as nossas falhas. Porque está escrito na palavra de Deus que Ele veio não para condenar, mas para que nós não fôssemos perdidos com o mundo. Jesus deu o seu sangue para que nossos pecados fossem apagados e jogados no lago do esquecimento. Então quando o irmão Vitor falou isso, eu fiquei extremamente confiante que a palavra que o Senhor havia ministrado em meu coração hoje à tarde, verdadeiramente vem do trono. Amém. E o louvor confirmou. Amém? Então a glória hoje é para Jesus. Hoje Jesus te trouxe neste lugar para você glorificar o nome dEle, dar honra e glória ao Senhor. Hoje o Senhor quer que você esqueça todo o teu erro, tudo que tem acontecido contigo e glorifique somente o nome dEle, porque hoje o Senhor vai fazer algo novo na minha vida e na tua vida. Hoje você vai sair daqui abençoado como você nunca foi abençoado antes. Hoje você vai sair daqui fortalecido, fortificado, vai sair daqui com conhecimento no teu coração para prosperar, para que você saiba quem é o Deus que tu serve. Porque o Deus que tu serve, Ele não dorme, Ele não pisca, mas Ele está do teu lado e Ele prometeu que jamais iria dormir, jamais Ele iria piscar, e Ele jamais iria te abandonar. E é o mesmo Deus que está na minha vida, é o Deus que está na tua vida, é o Deus que confirma a sua palavra, porque Ele não pode mentir, Ele é fiel, Ele é justo, e é Ele que pagou todo o teu pecado na cruz do Calvário. Então vamos dar início à leitura que diz o seguinte, no versículo 15. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 diz o seguinte:
Se essa musiquinha não estiver um pouquinho alta, eu gostaria que fosse só um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Natã foi para a sua casa. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 15. Obrigado, Barão. Diz o seguinte: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Amém? E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos. Amém? Não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Amém? Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Amém? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Amém? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Podem sentar em nome de Jesus. Quem conhece essa história sabe exatamente o que aconteceu. Nós que temos conhecimento dessa passagem, essa passagem está falando exatamente sobre o pecado de Davi. Um pecado diante de Deus abominável. E para quem sabe, foi um pecado meticuloso, um pecado planejado. Um pecado que Davi cometeu e sofreu as consequências do seu pecado amargamente. Eu vou só recapitular o que diz essa passagem. Essa passagem está falando exatamente quando Davi se afeiçoou de Betseba. E ele desejou ela no seu coração. Amém? E ele ordenou que ela fosse trazida ao palácio. E ele se deitou com ela. Amém? E para encobrir o pecado, o que ele fez? Ele planejou a morte do seu guerreiro Urias. Amém? Do valente. E o que aconteceu? Ele meticulou, ele planejou, e Deus não se agradou. Só que a mulher já estava grávida. Amém? Ela já estava grávida, e ele queria cobrir o pecado. Porque o povo já falava, já era vergonha, porque já era comentário, o povo já falava. E quantas vezes você e eu estamos em certas situações onde as pessoas começam a falar, e você sabe muito bem que o nome do Senhor está em jogo, que o nome do Deus de Israel está em jogo, que o nome de Jesus está em jogo. Só que o que me trouxe essa passagem foi o seguinte: é que Deus trouxe cura para Davi através do pecado dele. Eu estava ouvindo o louvor de Chico de Cavalhais, e eu comecei a meditar naquele louvor, onde ela diz que como Davi eu quero adorar, amém? Diante da morte, diante do altar. Você vê ali que Davi, ele se prostrou diante do Senhor. Ele se prostrou diante de Deus pela criança, amém? Ele se prostrou diante do Senhor, mesmo sabendo como Deus age. E nós sabemos exatamente como Deus age em nossa vida. Você sabe que Davi tinha conhecimento de que o Deus de Israel era um Deus, e é um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus que é demorado em se irar, um Deus que está pronto a perdoar o meu pecado e o teu. Amém?
Só que Deus trouxe essa passagem para você hoje, não é para a gente pensar sobre pecado. Deus trouxe essa passagem hoje para que você e eu, independente da situação que nós nos encontramos dentro de nós, louvemos e glorificamos o nome dEle. Para que você, onde você estiver no teu coração e na tua mente, você glorifique o nome de Jesus. Porque Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que o teu pecado fosse extirpado, para que o meu pecado fosse lançado no esquecimento, para que tu tivesse confiança de entrar diante do Senhor. Davi não se escondeu, ele confessou o pecado. Aleluia. Amém? O que me chamou a atenção nessa passagem foi o seguinte: foi que quando Davi jejuou para que a criança vivesse, ele jejuou porque ele conhecia primeiro como Deus age. Você sabe que se você voltar para Jesus, eu sei que a minha carne, o meu querer, os meus pensamentos, os desejos, muitas vezes pode te vencer. E pode me colocar e te colocar numa situação de acusação, numa situação onde Satanás vai montar no teu coração e na tua mente e dizer que Deus não está contigo mais, que Deus não te perdoou mais. Aí eu pergunto para você essa noite: você conhece o Deus que você serve? E Deus está dizendo para você essa noite: glorifica o meu nome, porque Ele se entregou na cruz do Calvário para que você e eu fôssemos livres. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? E no versículo, eu marquei aqui uma parte desse versículo que eu achei interessante. Ele disse assim, no versículo 22, ele diz assim: e disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, e porém ela não voltará para mim. Davi planejou, efetuou, ele meticulosamente. Quantas vezes nós, quando Deus está falando no nosso coração, eu falo para vocês, não existe super cristão. Tem momentos que Deus ministra no nosso coração, e quantas vezes nós planejamos como que vamos obedecer a Deus. E foi assim com Davi. Às vezes nós planejamos como é que vamos ser infiéis a Deus. Davi era um homem de acordo com o coração de Deus. Mas teve uma falha. Ele se deixou atrair pela sua fraqueza carnal, pelo seu lado humano, mesmo sendo o rei que Deus havia escolhido. Amém? E quando Deus enviou a Natan na casa dele, ele logo entendeu que a justiça do Senhor iria ser feita. Ele logo entendeu que Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa o teu pecado, é o meu, mas o nosso pecado tem consequência. E nós temos que aprender a arcar com essas consequências, amém? Temos que aprender a encarar essas consequências. Só que tem um detalhe aí. O irmão Vitor falou algo interessante e é verdade. Muitas vezes, Deus coloca você e eu em situações de humilhação. Foi o que eu preguei semana passada. Jesus estava caído diante da cruz ali, estava pesada. E Jesus estava na posição de humilhação e precisou da ajuda do homem para se levantar. Amém? E Jesus precisou. Então muitas vezes nós corremos o risco, como eu disse a semana passada, de estarmos super cristãos, super santos. Amém, irmão Júnior? E Deus é quem quebra o nosso coração, a nossa mente, como o irmão diz, para que estejamos em posição de receber aqueles que Ele vai enviar. Porque Jesus não morreu, não foi para me sentir super cristão, mas foi para que você e eu soubéssemos acolher aqueles que são rejeitados, aqueles que caíram, aqueles que tombaram. Porque você também corre o risco de tombar. Você também corre o risco de errar. Assim como Davi errou, você também corre o risco de pecar contra o Senhor. E Deus falou comigo. E eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, é verdade. Nós precisamos às vezes estar humilhados. A humilhação de Deus não é uma humilhação que vai te matar, mas é uma humilhação que vai te ensinar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vestimos a capa da autojustiça, da autossantificação, mas esquecemos nós que a nossa justiça vem de Deus. E Deus quer que você saiba e vista a roupa de louvor, de adoração a Ele. Porque Davi, em meio ao pecado, em meio à sua condenação própria, ele adorou o Senhor. Satanás não quer que você adore a Deus, varão. Satanás não quer que eu adore a Deus.
Eu disse para a irmã Janaína, eu vou repetir. Por que nós só convidamos a Deus quando estamos bem? Por que só convidamos o Senhor, só louvamos Ele quando estamos bem? Por que não convidamos a Deus quando estamos num momento de pecado, de trevas? Porque Jesus é a luz que vai iluminar você na hora de trevas, para que você não faça aquilo que você deseja fazer. Assim como Davi planejou, chame ao Senhor quando estiver na tua cabeça. Vem aqui, Jesus, ilumine o meu coração, para que eu não pereça, para que eu não venha estar envergonhado, para que você não venha estar envergonhado. Então na hora da tentação é a hora que devemos clamar ao Senhor. Mas por que só clamamos o Senhor depois? Por que só clamamos o Senhor depois? Para estar envergonhado? Para estar cheio de culpa? Para estar mentindo para você mesmo? Sabendo quem Deus é, Davi sabia que se ele voltasse, Deus ia perdoar ele. E nós também fazemos o mesmo esquema. Nós planejamos, passo a passo, como vai ser. E quando erramos, que se ninguém nunca pecou, de acordo com a Bíblia, se ninguém nunca planejou um pecado, como disse Jesus, joga a primeira pedra. Se ninguém não peca por pensamento, por sentimento, peca por palavra. É verdade. E eu tenho aprendido. E olha, que aprender com Jesus é diferente de aprender com a Bíblia. É verdade. A Bíblia vai estar no teu coração para te dar conhecimento dos preceitos e da vontade de Deus. Mas durante a tua caminhada, dia a dia, Deus vai te ensinar no profundo aquilo que agrada a Ele e aquilo que apraz a Ele. Porque está escrito na palavra do Senhor que os caminhos dele são maiores que os meus pensamentos e planos para Ele não conta. Se não estiverem de acordo com a vontade dEle, eu vou dizer para você, Jesus morreu por amor a você. Jesus morreu por amor a mim. Jesus não quer que nós excluamos, e é verdade. E eu aprendi isso na porrada. Eu aprendi isso com as minhas fraquezas. Eu aprendi que quando eu erro, que quando eu peco diante do Senhor, assim como Davi voltou, eu tenho que voltar e reconhecer. E assim como ele disse, me ensina os teus preceitos para que eu possa ensinar aqueles que pecam a tua lei. Aleluia, grande Deus. Aleluia. E eu vou dizer para você, um homem e mulher de Deus tem que ficar preparado para tropeçar, errar, fazer errado e reconhecer. Não se auto-justificar, porque quando você vai orar, Deus não quer auto-justificação. Deus quer que você reconheça e faça algo com isso. Então quando eu reconheço, eu aprendo também com Jesus que eu não sou autossuficiente e você não é autossuficiente. Amém. O único que vai te condenar é você mesmo. Amém? Amém. O único que vai te condenar é você mesmo. Só Satanás vai dizer para você que você está longe de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai estar longe dele mesmo, com medo, cheio de condenação. Assim como quando eu me converti, eu vivia cheio de condenação. Porque eu pensava, porque eu sentia. Eu já passei daí, glória a Jesus. Mas para chegar até onde eu cheguei, eu tive que passar por cima de muita coisa. Enfrentar muitas pessoas. Cair e levantar várias vezes. Para reconhecer que o homem, que nós falhamos, que só Jesus foi perfeito. Eu admiro pastores, eu admiro obreiros, eu admiro homens e mulheres que dizem que são super cristãos, amém, glória a Deus. Mas assim como Naamã, no fundo do coração, na mente, no espírito, tinha uma lepra. E você que está aqui hoje sabe exatamente onde aperta o teu sapato, assim como eu sei. Mas será que foi eu mesmo que descobri por mim mesmo? Foi a palavra de Deus que me ensinou a olhar e analisar o meu coração. Foi a palavra de Deus que me ensinou a tirar a trave do meu olho antes de eu julgar o meu irmão. Antes de eu julgar a minha irmã. Foi a palavra de Deus no meu dia a dia que me ensinou a ter misericórdia, a ter paciência. Foi a palavra de Deus que me fez entender que toda vez que eu chego para Jesus, Ele me recebe, Ele me perdoa. E por que quando as pessoas voltam para Jesus, eu vou olhar para elas com diferença, varão? Como você falou para mim, será que eu me sinto rejeitado? Não é essa a imagem que Jesus... Não foi para isso que Jesus me chamou, para você se sentir rejeitado, irmão. Não foi. Eu entendi isso. Amém. Ou você aprende pela palavra, ou Jesus vai fazer você aprender na prática. E na prática com Jesus dói.
Na prática com Jesus não tem sabedoria humana. Uma coisa é você conhecer a Deus aqui, e outra coisa é você viver Deus no teu coração. Uma coisa é você conhecer e saber a Bíblia toda, e outra coisa é você ter vida com Ele. Amém. Porque você vai entender de uma vez por todas que Jesus morreu não foi para quem era perfeito, e que essa obra não é obra de mágico, nem uma obra de mágica. Por isso Jesus vai dizer para você hoje: glorifica o meu nome onde tu estiver, glorifica o meu nome no teu coração, enquanto tem tempo. Amém? E eu fiquei pensando também, eu falei: Senhor, porque eu converso com Deus assim. Quando você tem vida com Deus, você conversa com Ele na rua, né? Eu converso com Ele no trabalho, estou cantando, estou louvando. Dentro do banheiro, estou escondido na CQM, não tem ninguém olhando, eu me escondo. Deus é testemunha. Se eu não tenho tempo de procurar em casa, eu procuro Ele no trabalho, porque Deus está lá comigo também. E Deus tem falado comigo tão tremendo, através da irmã Regina. Agora imagina, eu vou dar mais um exemplo. Eu estava pedindo a Deus direção, eu estava angustiado. E eu disse: Senhor, eu estou cansado. Eu quero voltar para o Brasil, minha mãe está lá enferma, não sei se já melhorou. Eu preciso estar do lado dela, eu estou cansado das pessoas, dos meus erros, das falhas das outras pessoas, eu não consigo suportar mais. Me ajuda, me dá um sinal, eu disse. Se é a tua vontade que eu fique aqui, tu vai falar comigo, fica! Se não é a tua vontade, tu vai dizer: pega a tua bagagem e volta que eu vou te obedecer. Eu disse: se tu falar comigo diretamente, Senhor, eu vou te obedecer, porque eu quero estar dentro da tua vontade. E Deus é Deus que escuta a oração. E de imediato, com urgência que eu orei, a irmã Regina mandou mensagem para mim falando: irmão Euri, o Senhor manda a palavra no teu coração. Ele diz para ti: prossiga, porque eu sou contigo. Prossiga, porque eu vou te exaltar. Prossiga, que eu vou te assistir nessa caminhada. Não volte para trás. Aleluia. Não volte para trás, diz o Senhor para mim. E eu tomei aquilo no meu coração. Só que o mistério está aí, que eu não havia entendido. Eu fui entender depois. Mas a irmã Regina, pecadora? Não é assim que o povo santão falam? A irmã, mas a irmã Regina, pecadora, ela não está nem casada. Amém? E Jesus falou para mim: são todos meus. Eu não te levantei para fazer diferença, deixei eles na minha mão. Você vai fazer o que eu te mando, o julgamento é meu. Amém. Ai, meu irmão, minha irmã, eu respondi a essa irmã numa pressa tão grande, chorando dentro da Zara. Eu disse: irmão, foi Deus que te usou para me falar. Com a urgência que eu orei, Ele me respondeu, porque Ele vive e escuta a oração de quem está vivo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vive e escuta a oração de quem está vivo, irmão. Não duvide que Deus é contigo. Glorifica o Senhor. Não olhe para ti, mas olhe para Ele, que é perfeito e justo e santo. E é Ele que vai justificar você e eu. Amém, Jesus. A Bíblia diz: quem condenará aqueles que Deus justificou? Porque Ele não poupou o seu Filho, mas antes o entregou, para que nós fôssemos salvos da ira vindoura. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então isso é uma lição para nós, para você também. Bateu a espada no meu coração. E quando a palavra de Deus bate, quando Jesus te pega para dar uma volta com Ele, meu irmão, minha amada, pode espernear que o nego vai aprender com Jesus. Tu aprende. Pode gritar aqui com Ele, meu irmão. Pode gritar. Jesus vai te ensinar aquilo que Ele quer que tu aprenda. Amém. E isso é verdade. Às vezes nós caminhamos por um caminho, e é verdade o que a Bíblia diz, nós achamos às vezes estou caminhando, estou fazendo aquilo que Deus quer. E Jesus pega na tua mão e diz assim: vamos dar um passeio que eu vou te mostrar que tu está indo longe. Sabe de uma coisa? Eu vou ser bem real, porque eu não escondo, eu não tenho máscara diante de ninguém. Tirando aquele irmão que está ali, e essa família que já está aqui, as pessoas que estão aqui foram as pessoas que eu mais julguei no meu coração. Amém? Não julguei além do que a palavra de Deus diz. Mas as pessoas que estão aqui foram as pessoas que eu achei que Jesus tinha esquecido delas. E Jesus não esqueceu de vocês. Ele manda dizer hoje que vocês não estão esquecidos. Glória a Deus. Mas o pastor, para falar isso, ele tem que ter coragem. Amém?
Porque nada prevalece na mentira, no fingimento. É o que eu já disse, se eu tivesse de fingir, eu fingi lá no mundo. No mundo eu podia abraçar e mentir, mas eu resolvi viver a verdade. Não digo para vocês que eu julguei vocês ao extremo, não é isso não. São coisas de seres humanos, impressões, pensamentos. E Jesus, quando ele escolhe um homem, quando ele escolhe uma mulher para fazer uma obra, não é do jeito que esse homem e essa mulher aprendeu, é do jeito que ele vai te ensinar, porque a obra é nova! Amém. Eu aprendi de uma forma! E olha, o médico lá no trabalho, o doutor Emanuel, ele é mexicano. Ele disse para mim o seguinte, eu disse assim, doutor Emanuel, é verdade que quando a pessoa, quando ela tem uma posição, ela se sente grande? Ele disse para mim assim, ó, depende da pessoa. Eu disse assim, no caso de um médico, como é que é um médico? Ele disse assim, olha Yuri, tem duas coisas. Ele disse assim para mim, e eu sentei para escutar um médico me falar isso. Ele falou, olha, já trabalhei em vários hospitais, e tem uma coisa muito errada, e às vezes muito equivocada com os estudantes de medicina. Quando eles se formam, eles são arrogantes. Eles acham que sabem tudo, porque foi formado em medicina, tem o conhecimento completo. E muitas vezes é assim com você e comigo. Você acha que já sabe tudo, e Deus vai te mostrar que você não sabe nada. E eu disse, doutor, me conta essa história que está interessante. Aí ele falou assim, olha, na medida que o fulano está na teoria, ele é o senhor do conhecimento. Não é assim conosco? E quando você está só na sabedoria que você aprendeu do irmão Euri, tu é o senhor do conhecimento, mas esquece que tem um Deus que molda um barro e faz um vaso desse barro. Amém, é verdade. E o vaso vai sair do jeito que ele quer. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que foi formado, mas é do jeito que ele quer. Aleluia. Aí eu disse, mas me conta essa história aí, doutor, que eu quero saber esse manto. Esse manto tá interessante. O doutorzinho usou 5 minutos para me contar como é que é. Ele falou assim, olha irmão, não é cristão não, mas ele disse assim, olha, quando o médico é jovem, é formado, ele fica cheio de orgulho. É muito fácil ele chegar e dizer, não, isso aqui não, dá só um antibiótico para ela. Ele nem olha, ele nem examina. É o julgamento da gente às vezes. Pastor, obreiro, homem e mulher de Deus que louva, que não louva, círculo de oração. É um médico recém-formado. Ele dá logo o diagnóstico. E não é muitas vezes assim, a gente olha para o irmão e para a irmã, pá, julga, vai minha irmã, com Jesus. Aí Jesus mostra, mas as ovelhas são mitos, já está. Peraí, onde foi que eu perdi mesmo essa história? E é assim que acontece com o médico recém-formado. Ele acha que já sabe, já domina tudo. Mas sabe Deus que ele não conhece os pensamentos de Deus. E o médico diz lá, olha, não, tem o que? Dor na perna? Ah, dá um antibiótico para ela. Essa daí, essa tá com a barriga d'água, né? É o julgamento, às vezes cristão. Ixi, essa irmã não tá santa não. Essa tá santa, essa não tá santa. Essa louva, essa não louva. Claro que a casa de Deus tem ordem, né? Mas só quem conhece como você verdadeiramente está, como eu estou, é Deus. É verdade. E aí que nós pagamos o quê? O tal chamado preço. E tem cristão pagando preço, porque não entendeu ainda a voz de Deus. Tem cristão, varão, dentro do barco de Jonas, dormindo, achando que está na direção certa, e o vento soprando contra ele, e o vento soprando contra ela, e ele dorme e não acorda, porque não escuta a voz de Deus, e não está sensível para aprender com quem? Com papai Jesus, que dá uma volta bonita. Eita, o pé fica desse tamanho, de tanto caminhar. Então ele disse para mim assim, ó, então, na medida que esse médico vai vendo a realidade, esse jovem médico, ele entra, ele começa a ver os problemas, né? Situações inesperadas fora daquilo que ele aprendeu. E muitas vezes com o nosso cristão é assim também. Vem situação fora daquilo que você aprendeu na Bíblia, porque é hora de praticar. E você não vai dizer assim, peraí, deixa eu pegar aqui, eu vou receitar, irmã se arrepende. Não. Você vai ter que exercitar a misericórdia, a paciência, o amor. Você vai ter que exercitar coisas que você não vai estar preparado para exercitar. É o tal de levar o tapa na cara e dar o outro. É o tal de caminhar mais uma milha. Caminhar mais uma milha, né, como aquele irmão pregou, é ir além daquilo que o Senhor disse que você tem que fazer. Mais uma milha é fulano dizer assim, olha, você vai limpar esse chão 2 vezes, você limpa 4.
Amém? Então, ele disse para mim assim, olha, quando o médico começa a trabalhar e ter experiência, ele começa a fazer erro. Porque se ele disser para um paciente que o paciente está com tuberculose e de repente é só um efizema pulmonar, é um erro gravíssimo. Pum! Ele pode perder até a licença, tudo. Pode matar o paciente. Amém? Então, isso para mim, na medida que você vai errando, na medida que o médico tão pomposo vai errando com o seu diploma, ele vai, foi o que ele começou a dizer, humilde, fala com todo mundo, já não tem mais aquela pompa, e é assim com o cristão também. É assim conosco quando nós descobrimos que é só Jesus que tem poder de te ensinar o que ele verdadeiramente quer, porque as vidas são dele. Amém. Não está o receituário dizendo como você vai agir. Amém, é verdade. E quando você vai errando como cristão, não estou confessando pecado aqui não. Não é isso. Amém? Eu estou falando como eu tenho aprendido. Na medida que eu fui errando, nos meus julgamentos, nos meus pensamentos, a minha forma de falar e de tratar com as pessoas, eu fui Ai Jesus, é meu. Comecei a me ver, eu falei, ai Jesus, eu também erro. Aí o julgamento com relação a outras pessoas foi diminuindo. E você e eu, nós corremos o risco de sermos um desses médicos exaltados, com um diploma na mão, que sabe tudo, que diagnostica rápido. O diagnóstico para o cristão, nesse caso, nesse hospital espiritual, amém? Ele significa o quê? O julgamento. A irmã não veio hoje porque deve estar em pecado. A irmã não veio porque deve estar lá não sei aonde. Aí na medida que você vai vendo que está errado, aí você vai baixando. Aí Jeová vai dar uma volta com você porque ele te ama, ele não quer você enganado. Aí te leva para passear, aí você começa, os mantos começam a acontecer. Diz, ai Jeová, misericórdia. Ai meu Deus, por que eu julguei a irmã? E você sabe por que está apanhando. Você sabe, porque quando Jesus está tratando contigo e comigo, você sabe que Deus está tratando e tem que calar a boca, como o irmão falou, e aceitar a correção e entender que Deus é o único que decide sobre a minha vida e a tua. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Aí eu vi Davi se arrependendo. Amém? Amém. Davi se arrependeu. Mas teve consequência. E você e eu sofremos, sabe quais as consequências? Os passeios com Jesus, que vai ralar o teu joelho no chão, vai te ensinar a clamar por misericórdia. Quando estiver clamando por misericórdia, ele vai dizendo assim, agora eu te perdoo. Agora vai lá e recebe o irmão Júnior com amor. Amém. Se não for com amor, recebe a irmã Laura, recebe os irmãos com amor. Porque Deus não quer amor fingido. Pai do Senhor, irmão. Paz, irmão. Quando você fizer, você vai fazer em espírito e em verdade. Amém. Em obediência não só pela palavra, mas de vida. Amém. Vida com Jesus é isso. Você vai fazer sem fingimento. Sem o que o povo do mundo diz, né? Como é que o povo do mundo diz? Como é que é a socialização no mundo? Ai, lindo, bonito. Oi, amiga. Mas com Jesus não. Se você fizer assim, você vai voltar e da maneira que Ele quer. Amém? Amém. Então eu quero... Só para você entender que Jesus está te honrando aqui hoje. Jesus está honrando a você e está honrando a mim também. Amém. Mais bonito é aquele que fala o que sente do que aquele que esconde, confessa. Verdade. Davi confessou a Deus o que sentia. E eu não tenho nada para esconder para ninguém. Minha cara está limpa diante do Senhor. Amém? Então eu quero deixar bem claro. Se Satanás, amém, tentou colocar em vocês meu julgamento meu, ele caiu por terra. Amém. Porque eu estou na luz e na luz não tem nada escondido. Tudo que está em trevas deixa suspeita, irmã Janaína. Tudo que é trevas deixa você com falta de confiança. Varão, é aquilo que eu já falei. Se você não confiar na tua mulher, se ela não confiar em você, não dura nunca. Não é papel, não é aliança. Relacionamento com Deus também é baseado em confiança, amizade. Tudo só dura com confiança. A partir do momento que vocês começam a desconfiar, se eu perder a credibilidade do meu líder, eu estou perdendo a credibilidade. Entendeu? Porque nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. Então cuidado. Vamos tomar cuidado. Amém? Então, diz o seguinte. Aleluia, Jesus. Só que
Será que Deus esqueceu do pecado de Davi? Ele teve um filho, não teve? E o que veio à luz quando o pecado veio? Foi um filho. E esse filho ia envergonhar o nome do Senhor. E o pecado que você dá à luz, de acordo com a Bíblia, iria sim envergonhar o nome de Jesus. Mas ele chegou antes. Ele chegou no meu pecado e no teu e escondeu com seu sangue. Assim como aquele menino não viveu. Jesus matou o fruto do pecado. Deus matou o fruto do pecado. Porque ia envergonhar. Aí eu, escutando esse louvor de Shirley Cavalhais, e ela disse assim, eu queria saber os pensamentos de Davi. O que ele pensou quando ele se humilhou diante do Senhor? E eu comecei a pensar, né? Deus deu cérebro para a gente usar. E usar com a palavra dele é melhor ainda, que você vai bem longe. E eu comecei a pensar, o que Davi pensou quando ele se humilhou? Se ele pensou algo, ele não relatou. Não está na Bíblia dizendo o que ele falou com Deus. Ou o que ele pensou. Como quando ele está orando, pedindo perdão, misericórdia. Então foi algo íntimo entre ele e Deus. Segredo só há entre amigos. Se você é amigo de Deus, Deus está dizendo para você, glorifica. Porque o teu pecado hoje, o fruto do teu pecado e do meu, ele matou. Por isso que aquela criança não viveu. Por isso que você está aqui hoje. Porque Deus matou a tua culpa, o teu pecado e o meu. E o fruto do teu pecado não prosperará, porque o Senhor hoje mata. Amém. Amém. Aquilo que Satanás disse para ti que era fruto, que ia permanecer, Deus está dizendo para você e para mim hoje, eu estou matando e lançando no lago do esquecimento, por amor ao meu nome. Em nome de Jesus. Por amor ao meu nome, diz o Senhor. Então recebe o teu perdão na tua alma, em nome de Jesus. Recebe e seja perdoado e sai daqui com a mente tranquila, porque Satanás nunca mais te condenará, porque Jesus matou todo o fruto do teu pecado. Amém. Assim como ele matou. Porque está bem escrito. Vamos ver o que Deus fez. Amém? Amém. Vamos ler aí. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí no versículo 15. Diz assim, no versículo 15, é onde nós estamos lendo. 2 Samuel, versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu, amém? Gravemente. E depois nós vemos que a criança morreu. Amém? E depois nós vemos que a criança morreu. Mas Deus tinha um plano com isso. Matar a vergonha. Amém. Mas me diga uma coisa, será que Deus é injusto, né? É, irmã? Que Deus é injusto. Urias era tão fiel a Davi, fazia tudo que ele mandava. Urias era tão fiel, e Davi agiu aleivosamente, preparou. O crime premeditado diante de Deus, ele é mais abominável quando você planeja algo. Quando você planeja fazer algo, dizer algo, pecar, você está fazendo conscientemente 2 vezes, porque você teve tempo suficiente de pensar como ia ser. Amém? O crime consciente diante de Deus. Então, mas Urias tão fiel, morreu, Deus não fez nada. Sabe por quê? Porque apesar da fidelidade de Urias com Davi, porque está escrito que ele era fiel, ele era um homem que trabalhava fielmente, ele obedecia ordens. Ao seu Senhor, ele ainda dizia, o meu Senhor. Mas eu quero dizer algo para você. Por mais que o inimigo diga que você tem sido infiel e infiel. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que você tenha sido infiel, não deixa nada te distrair não, hein? Aleluia. Por mais que você tenha sido infiel, Deus não tinha nada com Urias. O plano de Deus era com Davi. Será que Deus é injusto? No final, o plano de Deus era com Davi. Porque todo plano que Deus forja, que Deus planeja para a minha vida e para a tua, não pode ser interrompido pelos teus erros. Amém. Se você voltar hoje, reconhecer diante do Senhor, você não vai precisar voltar do zero, mas você vai se levantar pelo poder do nome de Jesus e continuar a tua jornada.
Tem gente que quer decidir quando Deus vai trabalhar. Quem sou eu e você para decidir quando você caminha e quando você fica parado? Tem muita gente assim, tem que ficar no banco. Mas se Deus quer que você continue marchando, porque Deus tem planos é contigo. Deus tem plano contigo. Urias morreu. O filho de Urias morreu. E tem pessoas na nossa vida que elas são só coadjuvantes. Porque a história maior está na tua vida. Por isso que Jesus morreu. Sabe o que são coadjuvantes? São pessoas que Deus usa para forjar o teu caráter, para você poder chegar onde Ele planejou para você. Porque o reinado não foi tirado de Davi como foi tirado de Saul. Mas se prepare, porque pecado também tem consequências. Davi pagou o preço da consequência, e você tem que ser responsável, e eu tenho que ser responsável para assumir, e não fugir, e não sair da linha, e continuar marchando, caminhando, confiando naquele que prometeu, porque está escrito: e aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, Ele mesmo confirmará os teus passos e o meu. Então não deixa o diabo mais brincar com a tua mente, com o teu espírito, nem com os teus sentimentos. Entrai com confiança diante do Senhor, sabendo que Ele é justo e galardoador daqueles que o buscam. E Ele não pode mentir. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Dá glória aí, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus está falando com você que Ele é contigo. Amém. Independente. Porque está escrito na palavra do Senhor. E se alguém quiser contender, contenda contra Deus. As tuas maiores justiças são como panos de trapo. Foi Deus que te escolheu, não foi o homem, não foi eu. E se você está aqui hoje, eu vou dizer mais uma vez: essa pregação não foi feita, foi inspirada pelo Espírito de Deus e confirmada em primeiro lugar. Glória a Deus. E para confirmar, como eu não sou homem de script e de schedule, aleluia, para confirmar o que o irmão Vitor pregou, vamos ter um exemplo de pessoas que adoraram no livro de Jó. Amém? Abre aí no livro de Jó, capítulo 1. No livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Versículo 20. E Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Aí o Senhor diz para você assim: será que você só me adora? Você só adora a Deus, crente e crente, quando você se sente digno? Quando você acha que a tua justiça é o que vai te fazer adorar a Ele? Quando você acha que você jejuou o suficiente, veio ao culto o suficiente, leu o suficiente, é aí que você adora o Senhor? Jó não era culpado. E Jó adorou na inocência. Jó perdeu a sua família, a sua riqueza, a sua fazenda. E ele se prostrou, rapou a cabeça e adorou. E Davi adorou com culpa, conhecendo o seu pecado. Deus está dizendo para você o seguinte: glorifique o nome dEle, adore. Adore o nome dEle, mesmo na escuridão, mesmo você não sentindo. Mesmo o diabo dizendo que você não vai conseguir, não vai caminhar. Adore ao Senhor, porque Ele é a tua justiça. Ele te justifica. Amém. Se você voltar e se arrepender hoje e aprender a reconhecer o teu erro, hoje os teus pecados são lavados pelo sangue de Jesus. Amém. Hoje os nossos pecados estão sendo redimidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado, aquele que se entregou pela propiciação do teu pecado, para que a tua consciência e a minha fosse apagada toda a culpa, mas para que com isso você aprenda o valor da misericórdia. Eu vou falar aberto, vou traduzir. Você sabe o que você erra, você sabe aonde você erra, porque está bem claro dentro de você, porque o Espírito Santo é o que te convence do pecado e do juízo. Então você sabe exatamente o que você faz, o que você pensa, para você conhecer o seu erro. O que Jesus está pedindo de você hoje é misericórdia para com aqueles também que erram. Paciência com eles. Tenha paciência. Porque assim como Jesus tem paciência com você, Ele quer que você tenha paciência. Amém. Porque está escrito: se você não perdoar, você também não será perdoada, você não será perdoado. Ele quer que você tenha paciência e amor com aqueles que estão errando com você diariamente. Porque Jesus diz: Senhor,
Perguntaram a Jesus: até quantas vezes eu perdoo ao meu irmão? Até 7? Até 70 vezes 7. E tem gente que não está tolerando suportar 1 minuto e 1 dia. Se você não suportar, eu digo para você, você vai ter um passeio com Jesus. E passear com Jesus, Ele vai mostrar que é preciso descer para que outras vidas estejam de pé. Varão. Aleluia. É preciso estar em posição de humilhação para você abraçar outra vida. Glória a Deus. Amém? É preciso descer para que outras vidas estejam de pé. É preciso descer na misericórdia, no amor, entendendo o seu erro. Eu estava conversando com a muçulmana ontem. Estou acabando. E ela disse o seguinte. Eu falando da Bíblia para ela, eu disse que Jesus disse que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Amém? Então às vezes nós não oramos pelos que nos perseguem, porque nós não descemos ainda. Aí Jesus diz: mas eu tenho uma obra na tua vida. Tu vai começar a orar por ele, sim. Porque não é como tu quer. Não é como o médico, o jovem médico dá o diagnóstico. Mas o médico, já adulto e velho, já batido, experiente, ele nunca vai olhar por você e vai dar um diagnóstico. Ele vai te examinar, te olhar e vai sim te dar a oportunidade de tomar o remédio que você está precisando. É assim com os obreiros de Deus, com as mulheres de oração, com as mulheres de louvor. Porque a partir do momento que eu me coloco no lugar do médico sábio, eu vou fazer um bando de erro. Aí, quem vai me abater é Jesus. Eu vou ter que... Aí você vai... não reconheci ainda não. Mais um pouco. Amassa mais um... Até dobrar. Aí, quando o médico anda sem... relaxado. Paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe, seja bem-vindo. A voz muda. O tratar muda. Não é mais aquele... Aí, varão. Pai, Senhor, seja bem-vindo. Não. Ó, a atenção de quem examina, sem julgar. Amém. Amém? Amém. A atenção de quem examina sem julgar, porque o julgamento é dele. Eu faço a minha parte, você faça a sua. Amém. Amém? Amém. Para terminar, Glória a Jesus. para que você glorifique ao Senhor, para que você saia daqui abençoado, falta 5 minutos. Quero lembrar você também outras vidas que glorificaram mesmo no cárcere. Paulo e Silas estavam na prisão e glorificaram a Deus, porque estavam fazendo o que é reto. Amém? Então, glorifique a Deus, porque hoje, em nome de Jesus, os teus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Os meus pecados estão perdoados e os teus também. Amém. E eu quero pedir perdão para todas as pessoas diante de Jesus, Amém. que eu julguei mal no meu coração. Amém. Porque eu não tenho medo de pedir perdão e reconhecer meus erros. Porque eu fui chamado para estar na luz. Você foi chamada para estar na luz, de cara limpa. Não estamos mais em trevas. Amém. Amém? Então, eu peço perdão em nome de Jesus pelos julgamentos que eu fiz por palavra, por pensamento diante da igreja, pelos maus exemplos que eu dei às ovelhas, por palavra, por pensamento. Amém? Amém, Jesus. Estou limpo e saio daqui purificado, não pela minha justiça, Amém. mas pelo sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Amém? Jesus. Então eu vou tentar louvar em nome de Jesus. Eu vou até convidar a irmã Janaína para me ajudar. Vitor. Amém, Jesus. Esse louvor que me inspirou a trazer essa mensagem pelo Espírito de Deus. Vê se vocês acham com a letra. E esse louvor fala o seguinte, que como Davi eu quero adorar, não sei se vocês conhecem. Diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou na situação, amém? De lamento. Mas quando ele viu que a vontade de Deus foi feita, ele louvou e adorou o Senhor e acabou com o seu jejum, com o seu lamento, e se alegrou. E você vai sair daqui hoje abençoada, como eu disse. Amém? Só Jesus tem poder para nos perdoar. Aleluia. Se você sentir de adorar, adore ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu queria falar uma coisa rapidinho. Aleluia. Porque em casa, como eu disse, o Senhor falou que você vinha aqui, mas eu estava me acovardando, porque não estou acostumada a falar quando Jesus manda, não. Mas você é só o primeiro de todos aqueles que Deus prometeu, que a gente tem orado. Verdade, Jesus. Tá? Ele falou que todos vão voltar. Mas antes
De voltar ele ia trabalhar com os vasos que ficaram. Oh, aleluia. Amém? Porque é assim que Deus faz. Glória a Jesus. É verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos louvar? Se o irmão Vamos. conseguiu aí, dá glória. Se não conseguiu, Aleluia. vai assim Glória a mesmo. Jesus. Nome do Vamos louvar o louvor. Senhor com o coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, te agradecemos por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu é fiel, Tu és Aleluia. justo, e a Ti seja dada a honra e a glória. Em nome Por de isso vamos Jesus. te adorar. Por isso, Senhor, vamos declarar que Tu és justo, santo, poderoso. Amém. Deus longânimo, Deus fiel, maravilhoso. Tu és, Senhor, a rebabarraca, nossa vida, a nossa sarianda, alegria, raba. a fortaleza que há em nós. Tu és, Senhor, tudo. Tu és o nosso respirar, o Todo nosso caminhar. santo. Tu és todas as coisas. Obrigado por esta palavra. Eu sei que outras vidas vão ser beneficiadas, Senhor, através dessa palavra. Só me dá mais um pouco do bebê, amado, em nome de Jesus. Amém. Oh, glorioso Deus. Se você conseguir adorar o Senhor, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas liberta, amado. Aleluia. Como Davi, eu adorar diante da morte, vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois do filho morrer. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Ele faz exceção, Deus achar um adorador. É muito difícil na provação adorar. Deus curou sua adorar. Esse adorador já conhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, momento nem hora, qualquer momento, ele se ergue e adora. Você sabe que sua adoração move a mão de Deus. Se você sabe que a tua adoração move a mão de Deus, por favor, da tua vida, adore Ele agora em nome de Jesus. Oh, aleluia! Amém. Aleluia, Jesus! Oh, recarianda, raba. Ele entrou no tempo para deixou seu novo, deixou seu lar. Queria saber os pensamentos de Davi no momento dessa oração. O coração de Deus se derreteu. A verdade rompeu seu mundo. Foi que quebrou. Davi se prostrou, rasgou seu coração. Oh, glória a Deus! Oh, esse adorador não tem momento nem hora, a qualquer momento esse é que adora, pois você sabe que sua adoração mão de Deus. Olha a mão de Deus. Olha a mão de Deus. Olha a mão de Deus. Adore, 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 importa a situação. Deus, Adore, 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 adore,
Adore, adore. Adorador, já amanhece adorando esse adorador. Já tem milagre esperando esse adorador. Quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Aleluia, Jesus. Ele sai daqui fora e Aleluia. Eu só quero dizer uma coisa. Se não me puder achar que eu imaginar ainda cantou no começo, fiel a mim. E você vai sair daqui com a fidelidade do Senhor no teu espírito, amém? Deu só um pouco. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. E enquanto esse louvor, aleluia, enquanto esse louvor vai rodando, você não perca a sua atenção. Amém? Deixa o Senhor ministrar o teu coração, porque Jesus está aqui, Ele diz na sua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está em nosso meio. E isso você tem que lembrar sempre que o inimigo vier colocar dúvida no teu coração, porque essa palavra é fiel e verdadeira. E se Jesus diz, é porque certamente Ele cumpre isso hoje, agora. Amém? Na minha vida e na tua. Aleluia, Jesus. Pela fidelidade do Senhor, Ele te trouxe aqui, me trouxe aqui e constituiu essa casa que está sobre a rocha. E o inimigo nunca mais vai poder sacudir aquilo que está firme em Jesus, que é a tua vida. Aleluia, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes confiar em mim. Um verdadeiro adorador. Você adora o Senhor Jesus? A minha oferta. Eu te adoro. Eu adoro a tua vida, Senhor. Eu adoro a tua palavra. Ofereço a ti, Deus. A melhor oferta que podemos oferecer ao nosso corpo é sacrifício santo. Que nada tenho, tudo é Deus. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é. Eu te quero sim, mas Jesus disse: esse é o novo começo que eu preparei para ti. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ainda que eu não mereça, tu és fiel, Senhor. Porque ainda sei o que falhamos contigo, tu é o mesmo. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer Que nada tem.